Bom dia, boa tarde, boa noite, caros inimigos do hype. Hoje nós estamos aqui no nosso episódio de número 6, se eu não me engano. E hoje, pela primeira vez, talvez, nós não vamos ser inimigos. Nós vamos ser pró-hype da área de mercado de trabalho, na parte de dados, né? E hoje, para conversar sobre esse tema, sobre como alguém consegue entrar na área de trabalho de dados, como alguém consegue a primeira chance para trabalhar com dados, sobre o que você precisa estudar, o que você precisa saber, quais skills são legais de se ter, nós temos aqui o Lucas. Boa noite, pessoal. E também, como sempre, muito bem acompanhado, nosso amigo Rodolfo. Fala, seus lindos. Hoje nós vamos falar de mercado de trabalho. Eu quero ver quem que vai conseguir emprego como Juninho agora, já que tá ficando cada vez mais difícil, né? Vamos ver quem que vai conseguir agora. E é isso. Tá faltando dado para Juninho escovar já, gente. É isso aí. Vamos botar os Juninhos lá para fazer o igual a Amazon, polêmico, igual a Amazon fez lá com o Mechanical Turk e contratou a galera para ficar fazendo labeling de dados, né? Marcação de dados. Botar os Juninhos para trabalhar nisso aí. Ó, job dos sonhos, né? Chega uma proposta dessa no meu LinkedIn quase todo dia. É isso aí. Maravilhoso. Então, vamos conversar um pouco mais, apresentar o tema, sobre o que a gente quer falar hoje. O nosso tema hoje vai ser bem focado em mercado de trabalho, na área de dados, né? E também nós vamos dar algumas dicas de como você conseguir o seu primeiro emprego em 2025, quais são as skills necessárias para você ter em 2025, e conselhos gerais de 3 pessoas que já trabalham com isso há algum tempo. Eu acho que as nossas senioridades são 3 senioridades diferentes, o que deixa mais interessante ainda, porque cada um vai ter um ponto de vista das coisas, né? E para a gente poder, enfim, ajudar quem está pensando em migrar de carreira, quem está pensando em, não sei, entrar numa faculdade de ciência de dados, ciência da computação e quer seguir por essa área, né? Então, vamos começar com uma breve explicação do que é, entre aspas, área de dados. O que define quem trabalha com dados, qual que é a bolha de dados e qual que é a bolha dev, qual que é a diferença, a separação, né? Então, Lucas, qual que é a sua definição de área de dados? Nossa, eu vou puxar a sardinha pro meu lado com força, mas eu vou falar uma definição bem grosseira e mais industrial, que é como eu comecei a ter contato com dados, tá? Vamos pensar lá nos anos 50, 60, por exemplo, aí falando em processos industriais, e eu vou puxar a sardinha para esse lado para mostrar esse ponto de vista, tá? A gente não tinha, basicamente, controle de processo quase nenhum. E aí, controle de processo em várias áreas. Pensando na área industrial, isso era, tipo, uma fábrica que faz alguma coisa específica, uma prensa mecânica, um reator que é pressurizado, mais um bilhão de coisas, tá? Conforme foi desenvolvendo, por exemplo, diversos ramos ali relacionados à tecnologia, especificamente, por exemplo, instrumentação de todos esses processos, a capacidade de processar esses dados, nem em tempo real no início, mas depois também em tempo real, armazenar isso e tudo mais. Então, tipo assim, no ambiente industrial, que foi um dos primeiros que pegou, teve acesso, digamos assim, amplamente a essa área, ou amplamente a esse tipo de tecnologia, foi onde você começa a ter, por exemplo, uma coleta de dados em grande quantidade. Aí, em grande quantidade, eu penso assim, pensa que você tem um reator pressurizado, por exemplo, ele pode ter 600 sensores, 800 sensores, 2.000 sensores e por aí vai. Isso gera um volume muito grande de dados. Então, na indústria, lá, anos 80, por aí, tá? 70, 80, isso já começa a surgir de forma que você tinha essa coleta desses grandes volumes de dados. Em banco de dados, assim, arcaicos, muitas vezes, muitos problemas relacionados a isso, mas, tipo assim, você já tinha essa coleta, tá? Então, lá na perspectiva industrial, o pessoal começa a chamar isso de terceira revolução industrial também, né? Foi mais ou menos na mesma época, onde essa quantidade de dados, essa difusão de informação, essa comunicação via rede, às vezes de múltiplas localidades, não necessariamente no mesmo lugar, etc., começa ali a surgir. Eu diria que a área de dados ela é muito ampla, mas pensando nesse exemplo que eu dei industrial, ela se foca naquilo que é a coleta, armazenamento e cuidado desses dados, análise disso, e isso gera um resultado.
Esse resultado geralmente pode ser várias coisas, pode ser controle de processo, como eu falei, pode ser análise de anomalia, pode ser um bilhão de coisas diferentes. A área de dados ela é muito ampla. Mas dando só essa perspectiva industrial, eu acho interessante porque ali, já nos anos 80, 70, já tinha isso sendo desenvolvido, tá? E lá para os anos 90, com certeza, isso ficou muito difundido. Assim, que basicamente qualquer empresa que tenha um mínimo de financiamento consegue ter esse tipo de coisa. Tá? Então, bem a grosso modo, eu diria que é isso. A área ela é o que cuida da coleta de dados, não necessariamente informação. A gente não sei se a gente vai nem entrar nessa especificidade, mas ela coleta dados ali que vão representar informações ao longo do tempo e vai gerenciar aquilo, vai analisar aquilo, vai produzir valor a partir daquilo, dessa informação ao longo do tempo. Mas eu diria que é mais ou menos assim. Dá uma ideia geral para o pessoal. Eu diria até que, para complementar isso que o Lucas falou, que realmente é uma coisa que veio escalando ao longo do tempo, mas eu diria que a área de dados foi o hype que deu certo, né? Porque eu vou bem lembrar que em 2012, a partir de 2012, 2013, mais ou menos, que essa popularização de machine learning começou a ficar mais difundida, que foi a época que começou a surgir essa ideia de área de dados, né? Área de dados no sentido de ter um link direto entre, a gente vai falar das profissões, mas já puxando um pouco do cientista de dados, né? Aí os engenheiros de dados, etc e tal, sendo que antes a gente tinha isso já um pouco na forma de BI, né? Business Intelligence, de certa forma, né? Então, nessa época, mais ou menos, a partir de 2010, com essa popularização de ferramentas para análise de dados, acho que essa que é a palavra, começou a ter um forte apelo para surgir essa área como uma área muito separada e de alta demanda. Acho que essa que é a parada, né? Começou a ter muitos dados, as ferramentas facilitaram a vida e aí começou a surgir uma alta demanda por profissionais especializados nisso. Não especializados, talvez até mais generalistas do que antes, porque antes a galera que trabalhava com dados era aquilo lá, né? O cara fazia... Quem vai lembrar é os idosos que trabalham com BI ou quem trabalha ainda. Star Schema, Snowflake, como chama o outro? Enfim, o outro modelo sem ser o Star Schema, não sei, eu ia falar Snowflake, mas não é Snowflake, é a ferramenta. Enfim, era uma preocupação muito grande nisso, né? Os dados eram tratados de forma super bem estruturadas, porque a gente não tinha tantos dados tão mal estruturados, não vou dizer mal estruturados, mas sem tanta estrutura, né? E o volume era menor também. Então, acho que com isso que o Lucas comentou, e com essas ferramentas que vieram surgindo, e com esse apelo à parte de estatística e machine learning, eu acho que deu meio que um boom lá para a partir de 2012, né? Acho que hoje consolidou bastante, né? De certa forma, já criou-se profissões voltadas para isso, né? Segregou-se especialidades, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que a área em si foi um hype que deu certo, que surgiu, veio, ficou, e tem profissionais hoje que trabalham nisso daí, né? Acho que é mais por aí a minha visão que eu entendo da área de dados aí hoje em dia. Só para dar um exemplo ainda, para ficar naquele caso industrial que eu citei, eu ainda, quando me formei, quase em 2021, mais ou menos, início de 2021, mas ali ainda tinha os resquícios dos professores ali, né? Eu fiz engenharia metalúrgica, tá, para quem não sabe. Então eu vim da indústria mesmo, assim. Ainda tinha um resquício da visão da área de dados, às vezes, e da atividade de análise de dados, como diferente do que a gente vê hoje. Por exemplo, a gente via o profissional que trabalhava com análise de dados como um profissional de processo na indústria. Ele não era o cara que trabalhava com os dados aleatórios ou soltos ou de qualquer fonte. Ele era o cara que trabalhava com os dados de processo especificamente. Daí ele era um especialista de domínio que manjava especificamente de análise de dados, de ciência de dados, que a gente chamaria hoje, né, etc e tal. Mas isso era assim. Inclusive, eu lembro que eu peguei um pouco ainda dessa transição em alguns lugares, que é a parte não só de infra, mas eu diria assim, que de responsabilidade de como lidar com os dados, ela foi meio que sendo jogada de um lado para o outro, né?
que a gente tinha isso antes muito como responsabilidade da galera de TI, que tinha só um banco de dados de produção e foda-se, e isso aí segue o jogo. E daí depois foi criando-se a necessidade de você ter data lakes e outras coisas mais, e aí isso foi começando a sair um pouco, até que a gente chega hoje onde a gente tem um profissional que é específico disso para quase qualquer processo. Ele não necessariamente precisa ser um especialista de domínio, sabe? Tipo, ele tem que saber tudo daquela informação até o fundo. Às vezes, pode ser que ele produza bons resultados, tenha resultados até melhores que outros profissionais que são especialistas de domínio, às vezes. Então, teve essa mudança aí de 2000, sei lá, dessa época para cá mesmo, eu diria, 2015, 2010 para cá, vai. Ainda puxando um pouco nisso que o Lucas está falando, do passado, né, que acabou mudando, né, essa área, foi que lá atrás, acho que muito na década de 80, principalmente, ou na década de 90 até mesmo, começou-se muito a cunhar termos voltados para armazenamento de dados. Então a gente tinha, quem procurar na internet vai achar os data warehouses, vai ter data mining, tudo isso era para alimentar basicamente bancos de dados relacionais, né, para que você tivesse geração de relatórios, geração de informações. Então, essa parada não é uma coisa muito nova, é que antigamente não tinha-se tantas informações, e não tinha-se tantas informações não estruturadas. Por exemplo, hoje a gente tem internet com centenas de milhões de fotos diariamente, áudio, vídeo, esse tipo de coisa. Lá atrás não existia isso, né? Não existia internet para compartilhar tudo isso daí. Então era muita coisa texto. Então o armazenamento era basicamente texto e a informação era em silos, né? Então, quem estudou Data Warehouse lá atrás vai ver muito essa parada de que a informação vivia em silos. Quer dizer, vivia dentro das empresas. A empresa tinha suas informações, não era compartilhada com ninguém, e as pessoas tinham suas informações que também não eram compartilhadas com as empresas. Hoje isso meio que virou um bolo. Então, conforme isso foi mudando, dado a internet, esse compartilhamento de informações, novos dados, novos tipos de dados, né, vamos dizer assim também, porque áudio, vídeo e imagem não eram coisas comuns lá atrás, de serem armazenadas, como em bancos ou em arquivos, etc. e tal. Isso foi mudando, foi dando esse shift também. Então, a própria área de dados, ela sempre meio que existiu, eu diria, que é o que o Lucas está tentando trazer também. Só que esse hype que deu, que eu comentei, que formalizou ela de forma um pouco diferente do que era antes. Mudou um pouco a visão, que foi o que o Lucas comentou. Mudou-se essa visão esses últimos anos, dado esse aumento da quantidade de informações, ferramentas novas aí implica machine learning e algoritmos que são mais fáceis de ser aplicados hoje em dia do que antigamente, né? Toda essa necessidade de você tratar essas informações, e aí você precisa de mais profissionais também, né? Entendeu? Acho que último ponto, o mais acumulado. Importante, custo. Custo reduziu absurdamente. Boa, custo reduziu, isso. Fala aí, JP. Eu gosto de dizer assim, que existem a área de dados pré-termo Big Data e a área de dados pós-termo Big Data. Né? Porque, que nem vocês mencionaram, a gente já coleta e manipula dados há muito tempo, praticamente desde que, não sei, ciência é basicamente uma grande área de dados. Um biólogo, ele tem que mastigar a informação da pesquisa que ele está fazendo, um físico também. Só que o ponto e o que define a área de dados moderna, vocês mencionaram isso, que é a quantidade de informação mudou drasticamente. Né? Então, hoje, estima-se que uma única pessoa, por dia, gere 5,3 gigabytes de dados, de informação, interagindo com celular, e-mail, mensagem no Slack, né? E as pessoas, eu não sei exatamente quando esse termo foi cunhado, de Big Data, eu comecei a escutar isso quando o Rodolfo falou ali em 2012, por aí, foi 2013, quando eu estava terminando a faculdade, e eu decidi cair de cabeça nessa área. E Big Data era o next big thing, né? Tipo, era o que ia mudar o mundo, porque perceberam, a gente está gerando muito mais informação, e a gente consegue cruzar essas informações, o que a gente vai fazer? Alimentar o capitalismo, vamos vender mais, né? Vamos procurar mais coisas para vender. E hoje em dia, essa área, pode ser um viés meu de estar nessa bolha há muito tempo, a única bolha que eu estive na minha vida, é que é uma das áreas mais quentes do momento, né? A área mais aquecida, por causa da IA,
né? A gente vai ver daqui a pouco que a área de dados não é só fazer query SQL, são várias profissões e carreiras dentro dessa área, né? E essa área, ela necessita de muita gente para trabalhar, porque você tem uma pessoa que está coletando dado, uma pessoa que está processando dado, uma pessoa que está analisando dado, uma pessoa que está fazendo modelo em cima dos dados, né? Então, precisa de toda uma equipe para fazer acontecer, né? E quanto mais dados, mais pessoas são necessárias, né? Pelo menos por enquanto. E essa área evoluiu desse jeito. Começamos lá atrás com aplicações industriais, eu acho que eu concordo com o Lucas, provavelmente foi a primeiro lugar que começaram a coletar dados de forma mais sistemática dentro da indústria, que não falei, na ciência isso já é feito desde sempre, né? Coleta de dados é extremamente importante em qualquer processo científico, mas dentro da indústria geral, provavelmente fábricas foram os primeiros lugares onde dados começaram a se tornar muito importantes, né? E essa área evoluiu de uma forma assim, assustadora, desde quando eu comecei, né? Eu lembro que quando eu comecei, não tinha cientista de dados, não tinha engenheiro de dados separado. A pessoa contratava o cientista de dados e, meu amigo, sobe esse cluster Hadoop aí, faz essa pipeline para pegar dados e se vira, dá teus pulos. Não existiam times formados. Hoje em dia eu descobri, que tem a última profissão que eu descobri é o Data Platform Engineer, que é um engenheiro de dados só focado na plataforma de dados. Então é só isso que o cara faz. Diz aí, Rodolfo. DevOps gourmet esse aí? Basicamente. Não, eu ia comentar, cara, você falou dessa parte de Big Data, dos dados e tal. Eu ia comentar que no começo, lá atrás, quando começou mais por isso que eu falei que era hype, né? Começou essa ideia de área de dados, começou todo esse buzzwords, né? De palavrinhas-chave, que nem a gente falou Big Data, falou de cientista de dados, hoje em dia a gente fala DS, né? Todo mundo já fala DS, nem fala Data Science e tal. Eu lembro, cara, que eu fui em alguns congressos, assim, não congresso, mas enfim, encontro de galera de TI e tal, que eu sou de Jundiaí, eu ia muito em Campinas, né? Então as empresas patrocinavam essas coisas, patrocinam até hoje, enfim. E nessa época começou a surgir mais esses buzzwords assim, cara, eu lembro que era uma confusão gigantesca. Porque a galera não sabia qual que era o papel, que é o que você comentou. Contratava o cara para, instala o cluster do Hadoop aqui, faz a estatística dos dados, quer dizer, o cara fazia tudo. E hoje em dia a gente percebeu-se, né, a indústria percebeu que isso são especialidades, né, cada um vai ter ali o seu contato melhor com a tal ferramenta, vai saber mais de uma determinada parte do negócio e outro não. A mesma coisa que aconteceu com o desenvolvimento, hoje em dia a gente também tem tudo segregado isso, e outras áreas também, né. Mas eu lembro no começo, cara, que ninguém sabia o que o cientista de dados fazia. Eu lembro de ter infográficos que explicavam o que era machine learning, o que era data science, o que era não sei o que, qual que era o papel de cada um, né? E foi engraçado, porque na época rolou o mesma que a gente passa hoje das LLMs, né? Rolou a mesma coisa. Tinha gente que não entendia, tinha gente que estava achando que era só passagem de, né, coisa que vai passar, que não tem nada a ver, não sei o quê. E hoje a gente viu que tudo se encontrou-se um caminho para as coisas, né? Então a gente encontrou um caminho, também, né, cara? Enfim, é que eventualmente, né, mano, vai encontrar, toda tecnologia que existe, ela vai encontrar o caminho dela, né? Não existe, mas da mesma forma que, né? Não existe fazer alguma coisa e ela vai perder, ela vai encontrar o seu caminho, entendeu? Da mesma forma que muita coisa surgiu, tem coisa que morreu ou tá morrendo, né? Igual a gente já citou aí bem por cima, o famigerado BI, né? Tudo bem, mas teve seu tempo. Não, mas o BI ainda é um... Cara, eu lembro até agora, eu vou falar aqui exatamente quando surgiu toda a parte de ciência de dados, muita gente se perguntou, e o BI? Né? O que vai acontecer com o BI? Né? Eu lembro até hoje, cara, que tinha um infográfico assim. E isso se perdeu ao longo do tempo, porque hoje em dia o cara que é cientista de dados, eu vou pôr cientista de dados, entre aspas aqui, porque o cara tá fazendo, desculpa, gráfico de dados tratados no banco de dados. Ele está fazendo exatamente o que a galera de BI fazia há 30 anos atrás, que é pegar um banco de dados relacional, com dados já tratados, organizados e tabulares, e gerando média e gráfico em cima. Cara, isso é BI, cara. Então, assim, eu lembrei exatamente que a galera falou assim, BI
e data science são coisas diferentes, porque a ciência de dados tem tratado as informações de forma futura, visualizar o futuro. Enquanto que o BI, ele vai fazer gráficos do passado, né? É que eu acho que isso acaba se misturando tudo, e hoje em dia o cara que era o BI Master, ele é o Data Science Master, né? E aí o Data Science faz o mesmo trabalho que o cara lá atrás fazia, com mais coisa, na verdade, porque agora ele tem que fazer os gráficos e também fazer as predições, por exemplo. Mas, enfim, né? E era engraçado que ninguém sabia o que era ciência de dados, o que a ciência de dados fazia, mas todo mundo queria ter um. Exatamente. Toda empresa queria ter uma empresa. Não, Graças a Deus, que aí eu consegui minha primeira vaga assim. É igual hoje em dia, né? Que agora a gente tem as vagas, porque a gente até brincou de vibe coder. Na época também, nem tinha saiu o termo, já tinha empresa contratando cientistas de dados, mas o cara ia lá para fazer mexer no BI, tudo. né? Era Mexer no BI, né? Quase, né? Eu disse que o BI estava morrendo, mas eu acho que quando a gente for falar das funções ali um pouco mais para frente, eu explico o que eu quis aí com essa afirmação aí, tá? Mas vamos seguir. Tá, então, uma coisa que eu acho interessante da área de dados é a pluralidade dentro dela, né? Porque eu considero que dentro das áreas de TI é provavelmente a área que tem pessoas de backgrounds diferentes trabalhando nela. Por exemplo, um cientista de dados que eu conheci, eu trabalhei com ele durante o mestrado, ele era um biólogo. Nunca tinha escrito código, entre aspas, assim, profissionalmente, digamos. Hoje em dia o cara tá super bem empregado aí, né? Então, por exemplo, eu sou formado em engenharia de controle e automação, né? Ali no finalzinho da faculdade, eu percebi que eu ia virar Uber, não ia fazer robô igual eu achava, e eu decidi trocar de área, e os astros se alinharam, e eu conheci um professor na PUC, que ensinou inteligência artificial. Aí, meu amigo, foi amor à primeira vista. Eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero fazer, e dane-se o resto, vou rasgar meu diploma, é isso. Entrei no mestrado logo em seguida, para poder aprender Python. Na época a gente codava em MATLAB, que era o que se ensinava na faculdade de engenharia naquela época. Espero que eu já tenha passado essa fase. Pelo menos não foi R, né? Pelo menos não foi R, tudo menos R. E, me apaixonei perdidamente pela área, fui pro mestrado, nunca mais olhei para trás, até que eu consegui meu primeiro emprego, cara, através de networking, né? Por quê? Eu tinha trocado de área, eu não conhecia ninguém de TI, ninguém de dados, terminei o mestrado com uma mão na frente e outra atrás, e em seguida me inscrevi numa pós-graduação, né, normal, de faculdade particular mesmo. E lá que eu fiz meu networking, lá que eu conheci a pessoa que me deu minha primeira oportunidade, aqui na época em Goiânia, e desde então nunca mais saí. Ali foi mais ou menos em 2017, 16 talvez, acho que 17, quando eu tive a primeira chance, assim, antes eu já fazia projetinhos freela, né, mas eu não era CLT de ciência de dados, né, e querendo ou não ter histórico é importante, eu precisava arrumar alguma coisa oficial, real oficial. E, eu nunca imaginei quando eu comecei a engenharia de controle e automação que eu ia terminar hoje escolhendo o nome de variável em Python. Então, eu acho que muita gente da área de dados é assim. Vocês querem falar um pouco mais sobre como vocês conheceram a área? Eu posso comentar que eu também tive uma trajetória mais ou menos parecida, né? Eu sou engenheiro metalurgista de formação, mas eu não ia fazer engenharia metalúrgica e, inclusive, eu queria fazer engenharia da computação, logo antes da faculdade. Só que eu tive uma experiência horrível, extremamente horrível, em 2 estágios, na época que eu estava fazendo curso técnico. Até que eu larguei o curso técnico no último período, porque falei, não, TI não é para mim, não é comigo. Um dos estágios foi numa empresa, famigerada empresa arrombada de bairro, e o outro estágio foi no órgão público. Então foi, tipo, 2 pontos completamente diferentes. E depois das experiências horríveis, assim, completamente péssimas, eu falei, cara, e trampando com suporte no órgão público e na empresa privada era tipo assim, montagem, manutenção e outras paradas mais assim, absurdas. E aí eu falei, não quero isso pra minha vida de jeito nenhum, sabe? Vou fazer outra coisa. E aí, pensando ali em matérias de ensino médio, essas coisas, pensei, quero fazer engenharia química e tal, alguma coisa assim. Na minha cidade, aqui, ou próximo da minha cidade, eu moro no Espírito Santo, não tinha o polo da UFES aqui da Federal, com engenharia química aqui, só tinha no interior.
Aí a alternativa era ir para Minas, ir para outro estado, e tipo, eu falei, pô, mano, não tô muito afim, não tinha certeza ainda do que eu queria, mas aí na época do vestibular eu vi que engenharia metalúrgica era bem próxima ali de engenharia de materiais, ou muito, resumindo muito para quem não sabe, engenharia metalúrgica veio antes de engenharia de materiais, porque os metais foram os primeiros materiais que a gente entendeu completamente o funcionamento. Tipo, realmente, são os materiais que a gente mais conhece de longe, a nível atômico, digamos assim, até do átomo para cima a gente sabe de tudo que acontece com os metais, basicamente. Com os outros materiais, principalmente compostos, outras coisas assim, a gente foi tendo esse conhecimento sendo construído depois. Então, a engenharia metalúrgica veio antes e é basicamente uma engenharia de materiais focada em metais. Aí eu entrei no curso e tal, e já durante o curso eu era um aluno muito bom, tal, e já tinha conseguido indicação de estágio de alguns professores e tal, e fui trabalhar num grupo siderúrgico grande aqui no estado, como estagiário. Né? Aí durante o estágio eu já mexi com as coisinhas ali de automação, eu fui para um setor específico que era muito alimentado por dados, tá? Porque a gente trabalhava com reatores de 40 metros de altura, com tipo, sei lá, chutando aqui por baixo, 5.000 sensores, com uma leitura a cada 5 segundos de cada um deles. Era volumes de dados absurdos. E ali foi uma experiência muito legal e tudo, e comecei a me criar na indústria a partir dali. Depois disso, fui fazer outro estágio, fui fazer outras coisas, e já durante a faculdade eu fui meio que voltando para TI, porque eu fui trabalhar com simulação, cheguei a trabalhar com alguma coisinha de machine learning já ainda na faculdade, comecei a aprender por ali, sempre focado no domínio, né, tipo, sempre focado em materiais, nos processos que eu estava trabalhando e tudo, então eu era meio que um especialista de domínio que tinha essas habilidades ali. Aí na época do TCC eu fui trabalhar com simulação, especificamente, e já na época do TCC eu já mexi com alguma coisinha de machine learning um pouco mais, com alguma frequência a mais, tá? Mas aí eu acabei trabalhando com simulação. Logo depois que eu saí da faculdade, ainda nessa de mão na frente, outra atrás, ali meio que sem saber o que fazer, fui fazer um mestrado. Também fiz um programa de engenharia metalúrgica e de materiais, só que eu fiz especificamente voltado para a simulação, que era o que eu tinha interesse, tá? A gente tem um ramo aqui no Instituto Federal do Espírito Santo que é de simulação de processos. Basicamente, estudo diversos tipos de processos, daí eu acabei trabalhando com simuladores, e já no mestrado, já também trabalhei com algumas coisas de machine learning. Mas, simultaneamente ao mestrado, logo que eu entrei, sei lá, 2, 3 meses depois, alguma coisa assim, eu fui chamado para um outro processo seletivo, foi naquela coisa da networking, né? Um estagiário legal, um colega lembrou de mim, aí surgiu uma vaga no centro de pesquisa, e fui trabalhar no centro de pesquisa com esse mesmo tipo de assunto que eu fiz lá no estágio, que era esses reatores gigantescos. No centro de pesquisa que eu trabalhei, existia uma carência muito grande de profissionais mais atualizados, né, em tecnologias um pouco mais novas. Por exemplo, no meu time tínhamos eu e um outro colega que éramos mais safos, digamos assim, nesse sentido, tá? A gente trabalhava mais com desenvolvimento de modelos, machine learning, análise bem mais avançada, então na indústria desenvolvemos um monte de ferramentas de análise avançada, inclusive usando técnica de machine learning para fazer análise de dados é, é, prévio, a gente fazia modelos específicos para fazer análise, não era nem modelos preditivos, por exemplo. Então, tipo, entre outras coisas mais. E aí foi quando eu acelerei bastante nesse sentido. Eu sempre trabalhei na parte de machine learning com sistemas não discretos, sistemas contínuos, tá? É onde eu tenho mais familiaridade. E ali foi essa parte. Aí eu acabei tendo um burnoutinho, aquele histórico maravilhoso que todo mundo eventualmente tem. Saí desse trabalho, fui trabalhar numa outra indústria por um tempo, não curti, ter mudado de cidade, etc e tal, voltei para cá para o Espírito Santo, e logo em seguida também por networking, conheci um colega, e esse colega também tinha uma outra recrutadora que era colega nossa, conhecida nossa, e surgiu uma vaga, curiosamente ela foi extremamente honesta comigo, um dia ela chegou, eu fui falar com ela, né, tipo, ó, vi que você tá anunciando essa vaga aqui, tem interesse, ela falou, cara, essa vaga não serve pro seu perfil, não. Me deu um corte na cara. Opa, foi mal. Corte na cara, assim, né? De graça. Falei, pô, de boa, né? Só que ela lembrou de mim um tempo depois e falou, Lucas, surgiu essa vaga aqui em tal lugar e tal, o range de pagamento é tanto e tal, você tem interesse? Falei, tem, vamos ver no que dá. E aí eu fui trabalhar com engenharia de dados, que é o que eu trabalho hoje. Eu entrei para ir mais um pouco pro lado de análise, mas consegui ali ir trilhando o meu caminho mais para a parte estrutural do que a gente faz, e hoje eu trabalho especificamente com engenharia de dados no meu time. Tá?
E a minha trajetória toda sinuosa é meio que essa. Aí tem algumas pós-graduações que eu fiz no meio do caminho, algumas coisas a mais, mas assim, o resumo gigantesco é esse, né? Boa. Então hoje você é engenheiro de dados. Sim. Legal. Rodolfo. Boa. Cara, eu sou formado em TI eu sou TI de formação, então para mim a área de dados veio bem tempo depois. Eu me formei em 2005, então, e lá atrás que eu falei, né, a gente tinha muito conceito de data warehouse, data mining e BI, não tinha esses conceitos de área de dados, né? Como isso veio depois, de forma mais formal, como a gente comentou, né, eu já era um cara já tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos de carreira trabalhando com desenvolvimento de sistemas, né? Então eu peguei para estudar por fora mesmo. Já tinha terminado a faculdade, já tinha feito pós-graduação quando começou essa parte de dados mesmo. E aí comecei a estudar por fora mesmo. Na época, quando começou, né, essa parte de dados, eu estava muito mais estudando processamento de imagens do que machine learning, essas questões mais voltados para ML clássico, né, estatística e tal. Então estatística até tem processamento de imagens, mas não é uma coisa tão, talvez posso dizer que não é tão normal. Bom, enfim, né. Então eu estava muito mais voltado para estudos de processamento de imagens, tanto é que todo o hype que teve lá atrás de redes convolucionais foi uma coisa que realmente eu estudei mais a fundo mesmo, né, criação de modelos, treinamento e tudo mais. E, posteriormente, eu vim trabalhar como engenheiro de dados, quando eu estava trabalhando na Unicamp como concursado, né, eu me movimentei de departamento lá e fui trabalhar na reitoria, né. Antes disso, eu trabalhava numa área de dados lá, que não era área de dados, era de BI, né, então a gente tinha ferramentas de BI em 2014, 15, 16, eu acho, por aí. Então eu trabalhava auxiliando, por exemplo, a galera que fazia BI com Tableau, esse tipo de ferramenta. Então, basicamente, eu trabalhava junto com eles, lá, DBAs, e essa galera que era que fazia os dashboards, por exemplo. Então, eu era a cola, tá ligado? Eu trabalhava como a cola. Tanto se precisava ajudar os DBAs, eu ajudava. Se precisava ajudar o pessoal de dados, eu ajudava. Então, eu sempre trabalhei como uma cola. Em todas as empresas que eu trabalhei com dados, eu sempre trabalhei como uma cola. Então, depois eu saí desse departamento que eu estava trabalhando com o pessoal de BI e fui trabalhar um pouco mais na parte de engenharia de dados. Então, fazer instalação de Hadoop, Elasticsearch para armazenamento de dados. A gente trabalhei com Airflow para coleta. Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu acabei entrando. Então, foi por curiosidade mesmo da área. Eu sempre tento acompanhar as coisas, as novidades, né, do que acontece não só na área de TI, mas nas áreas adjacentes. E a área de dados, no final das contas, ela é uma área dentro da área de TI, adjacente a desenvolvimento, eu digo, né? Não TI como um todo, mas é uma área que está dentro da área de TI, de certa forma. Então, sempre me chamou a atenção também lá. Aí eu fui tentar fazer mestrado no Unicamp, comecei a fazer um monte de disciplina de machine learning, etc e tal. Não terminei mestrado, diferente de vocês, mestres, não sou mestre. Mas só não escrevi meu paper e defendi, só isso. Fiz todos os créditos que eu precisava fazer. Só Mestre só dos magos. Enfim, né? Mas foi mais ou menos esse caminho. Hoje eu não trabalho na área de dados, eu meio que saí da área em 2021, mais ou menos. Voltei para a área de desenvolvimento de sistemas. Acabei saindo por N razões. Troquei de trampo e tal. Optei por sair porque eu sou um cara meio velho, né? Então eu já tinha muito tempo de formação e tal. E acho que, como ser uma área mais nova, a galera estava mais preocupada em encontrar o pessoal mais novo, né? Então, acabou que Etarismo. eu tentei... Não, eu tentei várias, cara, assim, para mim, na minha visão, para entrar na área de dados, aí a gente pode falar depois, mas para mim, na minha visão, as duas, ou você tem que ser um cara novo, que ainda está em formação, e aí a informação ou você está no mestrado, ou terminou um mestrado, por exemplo, ou você tem alguma especialização mais direta, tipo um MBA, alguma coisa assim. Só você estudar e fazer um curso, ninguém vai te contratar por isso. Acho que isso é válido para muitas outras áreas de TI. Entretanto, porém, contudo, todavia, não é tão assim com o desenvolvimento. Desenvolvimento você tem um pouco mais de oportunidade, não tendo uma formação formal, entende? Então, isso também, eu estou falando aqui de uma experiência de
6, 7 anos atrás. Isso também pode ter mudado para cá, entende? Então, a minha experiência lá atrás, porque eu dropei o mestrado em 2000 na pandemia, 2020, na pandemia. Quando começou a pandemia, eu meio que larguei também. Então, 2020 para cá são 5 anos, muita coisa muda em 5 anos. Mas, basicamente, isso eu trabalhei muito nessa parte mais de engenharia de dados, né, para tratar os dados, fazer coleta e tal, processamento, ajudando a galera para criar data lake, etc e tal, do que em ciência de dados, né, em si, tá bom? Fala aí, mano, você ergueu a mão aí. Boa. Eu acho que isso que você falou é verdade. Tipo, antigamente era um gatekeeping assim, horroroso para a área, de forma geral. Então, eu sou cientista de dados, eu comecei como cientista de dados, né? Então, eu não sei se era pelo fato de ter um nome cientista no cargo, ou se realmente era uma coisa tão nova assim que você não tinha um curso, um caminho a ser seguido. Mas realmente tinha isso. Se você, cara, mestrado era tipo assim, era o básico que você precisava ter naquela época para entrar. Exatamente. Eu lembro que quando eu me candidatava nas vagas e conversava com pessoas que também estavam se candidatando, era todo mundo do topo. Eu ficava, ferrou, nunca vou arrumar um emprego nisso aqui. Mas eu acho também que isso diminuiu muito nos últimos anos, tipo, muito mesmo, muito mesmo. Eu acho que o pessoal entendeu que a área como um todo amadureceu muito também. Então, eu acho que entenderam que você não precisa necessariamente ter uma formação 100% acadêmica para isso, porque traz algumas limitações também a formação acadêmica. Que tipo de limitação? Quando eu comecei no meu primeiro emprego, como cientista de dados, pô, eu era o bambambam do Jupyter Notebook. Conseguia modelar qualquer coisa no Jupyter Notebook. Cara, eu lembro como se fosse a primeira vez, como se fosse ontem que eu entreguei o meu primeiro modelo. Aí, um engenheiro de software lá com 750 anos de experiência, falando assim, tá, beleza, como é que eu faço o deploy disso aqui? Aí eu falei, você faz o quê, rapaz? Não sabia nem o que era deploy. Aí lá vai eu ter que entender o que era um deploy, como fazer uma API, como fazer um Docker, sim, fazer uma arquitetura básica para eu conseguir entregar o meu modelo rodando ali. E traz muito essa cara, vamos ser sinceros aqui, um doutor, ele sai ali doutorado, se não for uma pessoa normal, deve sair com uns 27, talvez, 26 anos, por aí, mais ou menos. Não, mais. Mais, né? É mais. Uns 30 eu acho que é anos, mais. fácil. Acho que se você 4 anos de doutorado, mais 2 de mestrado, dá 6. Bota mais 4 ou 6 de faculdade, dá 10 anos só aí. 18, 28 no mínimo. Sim, no mínimo. Então, foi um cara assim que não errou em nada, né? Foi diretão. Foi direto. Só fizer isso da vida, né? Só fizer isso da vida e não teve nenhum empecilho de vida, né? E uma pessoa com esse histórico, ele não tem experiência de mercado, né? O cara, ele é muito bom ali na modelagem, pensamento científico, resolver problema, etc. Mas não tem aquela malemolência ali na dele, daquele Miguel, pô, não deu pra treinar, não sei o quê. Então, eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui, tá? Algumas das piores pessoas com quem eu já tive o desprazer de trabalhar tiveram as melhores formações. Tá? Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Extremamente comum. É extremamente comum. E o cara se acha extremamente foda porque ele tem 2 doutorados aqui, tem um doutorado aqui, 2 pós-doc fora e a porra toda, e aí você vai ver lá no céu. O de fato do cara é uma merda. É que existe uma arrogância também em termos de academia, assim, sem criticar a galera. Eu acho que isso é uma das, isso é uma das coisas que foi amadurecendo talvez um pouco a área, sabe? Tipo, de olhar um pouco mais pro resultado do trabalho do cara do que, de fato, pro background dele de forma geral, academicamente falando, sabe? Eu acho que tem um ponto também que o JP trouxe aqui na pauta, que é que o que aconteceu também com a área de dados? Normalmente no início foi muito voltado só para a galera de TI. Era só TI, era foto, machine learning, não sei o quê. E aí depois viu-se que outras áreas adjacentes ou que não tinha nada a ver com TI podiam fazer uso disso também. E aí, cara, não é só profissional de TI tem que saber fazer as coisas. As outras áreas também, a galera das outras áreas também tem que conseguir fazer. E a galera das outras áreas não tem uma forte formação, às vezes, em estatística e modelos, né, matemáticos. Às vezes o cara estudou, sei lá, oceanografia, pô. E ele tem uma porção de dados lá para trabalhar, entendeu?
Então, eu acho que isso também talvez tenha ajudado um pouco a mudar essa ideia de que o cara que trabalha com ciência de dados, ele tem que ser um doutorando ou doutor que passou 10 anos na faculdade, na academia, estudando modelos matemáticos, estatística e modelos matemáticos. Talvez isso tenha ajudado a quebrar um pouco isso. Só que lá atrás, né, a minha experiência é lá atrás, né, depois eu larguei a mão e falei, eu vou estudar pelo prazer e não pela necessidade de ter que trabalhar, né, não pelo prazer de ter que trabalhar, mas pelo prazer de estudar apenas. E aí eu continuo estudando e tal, enfim, mas lá atrás, quando eu tentei, era muito nítido isso, né, tinha que ser ali meio que fazer um mestrado na área próxima, alguma coisa relacionada, para a galera olhar você e falar assim, ah, tá, beleza, você pode ser um possível candidato, né? Se você não tivesse nada disso, acho que era muito difícil. Era E eu acho que difícil com mesmo. essa diversificação, né, do uso das ferramentas, cara, eu já vi jornalista, já vi jornalista usando Python para fazer tratamento de dados, cara. Esse cara, mano, ele não tem uma formação ultra mega foda em matemática. Ele foi lá e aprendeu. E aí ele usou para aquilo que ele está precisando. Então acho que isso ajudou a também dar uma diminuída nessa barreira de entrada da galera aí também, tá? Fala aí, Só Lucas. concluindo meu raciocínio rapidinho. Então, o que o Lucas falou, o cara saiu do doutorado com 28 anos. Ele não tem a prática do mercado em si. Ele nunca trabalhou assim com dailies de 15 dias e o cara tinha que fazer um modelo que levava 12 horas para treinar. Né? Então, eu acho que isso hoje reduziu muito, que nem o Lucas falou. Hoje o pessoal está olhando mais para o resultado das coisas do que pela própria formação em si. Porque, pô, beleza, ciência é lindo, ciência é legal, mas como é que eu coloco isso aqui, a ciência em produção, sabe? Então, é mais requerido hoje profissionais com mais vivência. Então, eu acho que esse gatekeeper, eu não vou falar que não acabou, mas reduziu drasticamente nos últimos anos. Isso é fato. Sim. Tá até no nosso próximo item ali da pauta, eu acho que vale a pena citar o exemplo do meu time, porque é um exemplo muito bom, né? No time que eu tô hoje, eu acho que talvez a melhor analista de dados que eu conheço o nome dela é Fernanda, se estiver assistindo aí, um abraço. A Fernanda, se eu não me engano, ela fez direito, cara. E ela é, tipo assim, safa no SQL, safa em fazer análise de fato, safa em negócios. Acho que ela foi até gerente, PM, alguma coisa assim, um tempo atrás. Tipo assim, ela é background do direito, profissional foda. Tem um outro colega meu que é matemático, também profissional foda. E trabalha também ali um pouco na área de análise e um pouquinho na área de engenharia comigo. Tem um outro colega meu que é dev e é agrônomo, se eu não me engano. Assim, o meu time todo hoje quase é de fora da área de TI de origem, assim, né? E, tipo assim, zero a reclamar, sabe? Por exemplo. Então, no meu caso, do que eu vejo hoje, é bem aberto para outras áreas também, sabe? Óbvio que em empresas mais tradicionais vai ser um pouco mais chato, isso varia de lugar para lugar. Mas, assim, existem essas oportunidades que, sei lá, 5 anos atrás eu acho que não existiam, sabe? Até onde eu tenho noção. Não nesse grau, sabe? Pô, bem legal. E assim, é óbvio que existem cargos separados. Então, por exemplo, o cargo de Research Machine Learning. Pô, realmente, o cara vai ter que ter um doutorado ali, um pós-doc, 400 artigos publicados dependendo da empresa. Aí beleza, mas no geral eu acho que tá bem ok isso. Mas vamos tentar dar um pouco de significado para essa sopa de letrinhas que a gente está falando aqui. Né? Vamos tentar colocar a área de dados em caixinhas, né? E os cargos que existem, as funções que existem dentro dessas caixinhas, mas que não necessariamente todas as empresas seguem. Né? No mundo ideal, um time de dados teria essas pessoas que nós vamos mencionar agora, essas funções que nós vamos mencionar agora. Né? A primeira dessas funções, né, e geralmente é a ponta da lança, que é o analista de dados. Né? A gente mencionou brevemente analista cientista, mas qual que é a diferença exatamente do analista de dados? Né? Eu vejo o analista de dados como aquela pessoa que entende pra caramba da regra de negócio que os dados estão sendo aplicados, é aquela pessoa que consegue conversar com áreas de negócio de igual para igual, consegue ter contato com o cliente de igual para igual, e que tem como única não, né, mas a principal função é gerar informação mastigada para pessoas não técnicas entenderem. Seja isso criando BI, seja isso criando relatório, seja isso criando PowerPoints mostrando algum achado de informação. Né?
E ele também, essa pessoa também, ela consegue construir algumas pipelines para gerar esses relatórios, né? Então, eu penso, aí vocês me corrigem, gente, que as skills básicas para o analista de dados é SQL, alguma ferramenta de BI, né? E alguma linguagem de programação que quase sempre é Python, né? Mas o que vocês acham? Faz sentido essa definição para o analista? Sim. Eu coloquei, até na nossa pauta ali também, a questão do BI, porque antes esse cara era meio que o cara de negócio, que era o cara que trabalhava com BI, né? E isso, nem sei como é que isso se chamava antes, porque eu não peguei muito dessa época. Eu sei do setor de BI, como o pessoal fala. Mas até na evolução da área, eu concordo um pouco com o nosso colega Theo, né? O Theo Mewai lá no Blue Sky, que, assim, antigamente a gente tinha setores que eram muito famigerados a pastelaria de dados, né? Você entrava em contato com o setor de BI, para o setor de BI te fazer um relatório, alguma coisa nesse sentido. E hoje eu vejo que está bem menos assim. Então, o que acontece? O analista ele está mais atrelado às áreas especificamente. Então, por exemplo, sei lá, uma empresa que trabalha com pagamentos, pensando aqui em qualquer coisa. Aí ele vai ter um cara que é analista, pelo menos um cara que é analista, que vai trabalhar com cartão de crédito, outro que vai trabalhar com, sei lá, Pix, o outro que vai trabalhar no setor de boletos e tal. É uma empresa que trabalha só com pagamentos. Então, essas pessoas vão se distribuir no setor específico onde é a responsabilidade do negócio, sabe? Isso hoje, eu tenho essa percepção que isso isso mudou um pouco. Aí, com relação a stack, né, do que o cara vai trabalhar ali de tecnologia, eu concordo 100%. Geralmente é Python, às vezes nem tanto, porque dependendo do que o cara faz, ele consegue fazer muita coisa na plataforma de BI dele. Plataformas de BI, geralmente atreladas até pelo volume de dados que a gente falou, etc. E tal, quase tudo vai estar em nuvem, tá? Então, esse cara vai trabalhar com Databricks, com DBT, se eu não me engano, acho que vai trabalhar com DBT, Snowflake, que é aquela outra famosa, se não me engano, Snowflake, de acho que BI. trabalho também. Mais uma meia Tableau. dúzia aí. Power BI, aquele inferno, e todo o ecossistema da Microsoft aí. Tableau também, já cheguei a trabalhar com Tableau um tempo atrás. Mas, assim, eu diria que o principal trabalho do analista também é o cara que vai fazer uma análise imediata para o setor que ele está trabalhando. Então, por exemplo, o cara teve alguma anomalia, é esse cara que vai investigar primeiro. Teve algum problema generalizado, sei lá, suas vendas caíram 20% nesse mês, numa empresa qualquer. Por que isso está acontecendo? O cara vai cobrar o analista para o analista fazer uma análise, às vezes não é nem tão formalizada, digamos assim, não necessariamente gera um relatório, gera tudo, mas gera uma resposta para um questionamento de negócio. Então é uma coisa um pouco mais imediata ali, isso chega nele primeiro. O JP falou, ele é meio que a ponta de lança dessas coisas. Então, acho que é isso, né? E outra coisa também é que ele, como esse cara atende esse tipo de coisa, geralmente ele vai estar atendendo ticket de suporte interno, externo, eventualmente vai ter algum contato com o cliente que já passou por algum nível de suporte e vai chegar para ele analisar um problema que o cliente está tendo de fato, etc. e tal. Eu acho que dentro de todas as funções que nós vamos citar agora, o analista de dados é o que provavelmente está aí desde sempre, né? Mudou uma função ou outra, mas no geral continua a mesma coisa que era, sei lá, nos anos 90. A pessoa que vai gerar relatórios, assim, sendo bem estúpido na análise, mas é isso, né? Mas aí tem a questão beleza, quem que fornece os dados para o analista de dados? E aí quando entra os grandes encanadores da área de dados, que são os engenheiros de dados, né? Que é aquela rapaziada que vai pegar o dado de uma ponta e levar para outra com qualidade, com segurança e de uma forma que garanta que os dados vão chegar onde precisa chegar do jeito que precisam chegar. Tá? Eu acho que, resumidamente, é isso. Fala, Rodolfo. Queria fazer só um adendo que existe uma questão na sua fala que o engenheiro de dados não necessariamente ele tem que levar o dado com qualidade. Por quê? Porque, por exemplo, sim, a gente tem toda essa parada de data lakes, os buzzwords, né, que existem, data lakes, etc e tal, onde, em muitos casos, os dados são armazenados de forma raw, né, pura, sem nenhum tratamento, por exemplo. Então,
pode ser que o dado não tenha a qualidade que é necessária para um cientista de dados, que a gente vai comentar depois, né, fazer o tratamento e as transformações para apresentação. Então, o cientista de dados ainda vai ter esse trabalho para fazer isso. Então, o engenheiro de dados, ele tem esse papel de tentar organizar esses dados dentro de algum local, mas não necessariamente os dados vão ser com qualidade, totalmente com qualidade. A ideia é que sejam, é óbvio, né? Mas pode acontecer de você ter os dados puros ali, raw, né? E aí eles vão ser o dado que veio do jeito que veio e vai estar lá no meio, né? Alguém vai ter que depois organizar isso, necessariamente, tá? Aí eu vou só te dar uma trocada aqui, mas o que é qualidade? Dependendo da qualidade para você, é o dado mais bruto possível. Então, é que assim, vamos imaginar que você armazene uma imagem num espaço em disco, num Hadoop da vida, né? Não tô falando banco de dados, tô falando espaço em disco, certo? Essa imagem, se você só pegar ela, vamos imaginar o Facebook, ou o Instagram, tanto faz. Eles recebem centenas de milhões de imagens por segundo, sei lá. Não sei quanto que é esse dado, quanto é essa informação. Se eles só pegar essa imagem e jogar nesse repositório, sem fazer nenhuma tratativa, ele não está fazendo nada, não tem qualidade necessariamente. Por quê? A imagem pode ser not safe para o trabalho, not safe for work, de todas as maneiras. Pode ser pessoas snuff vídeo, uma imagem snuff, pode ser de cunho sexual, enfim, N fatores. Só que essa imagem está sendo armazenada no lake do Instagram, do Facebook, por exemplo. Posteriormente, alguém, pode ser o próprio engenheiro de dados, vai ter que ir lá e tratar essa imagem. Mas eu me pergunto, será que essa imagem ela é removida? Você pode se perguntar isso. Será que ela é removida? Então ela pode continuar existindo lá e vai ter um metadado associado a ela, que o cientista de dados do Instagram, do Facebook, que seja, vai ver que esse metadado existe e não vai usar essa imagem, por exemplo, para fazer uma análise em tempo real dos usuários. Ou o engenheiro de machine learning, que também nós vamos falar, não vai usar essa imagem para treinar um modelo, por exemplo. Mas a imagem existe. E ela não tem qualidade, porque ela é, sei lá, uma imagem de cunho sexual, enfim, etc e tal, entende? Então, isso é uma das coisas de Big Data, né? Esse armazenamento massivo das informações, e aí pode ser com qualidade, com filtro, pode ser com metadados associados ou não, e segue a vida, entendeu? Tanto é que uma das coisas que toda essa parte existe é que normalmente os bancos que armazenam não são bancos de dados, né? É um sistema de arquivos, enfim, justamente porque a informação, pode vir informação faltando, pode ser que não tenha dados, pode ser que os metadados estejam faltando e assim sucessivamente, né? Fala, JP. Eu acho que que nem o Lucas fala, a qualidade depende do para que aquilo vai ser entregue. Então, a qualidade para um time pode não ser a mesma para outro time, e a rigorosidade com que isso é tratado vai variar muito. Mas, Lucas, você que é o engenheiro de dados, faz sentido essas atribuições que eu falei do engenheiro de dados? Eu diria que sim, com um pequeno adendo que existe responsabilidade também. Isso vai variar de empresa para empresa, tá? Porque você vai ter empresas onde, por exemplo, onde eu estou hoje, onde a enorme maior parte da minha infra é gerenciada, eu só falo, eu quero isso aqui e jogo isso num arquivo de configuração e está pronto para mim. Para muita coisa, tá? Mas dependendo da empresa, você não vai ter gente de infra tão específica assim. E aí você vai ter que subir um Hadoop do zero, montar um Databricks na cloud da empresa e tudo mais que está associado a isso, tá? Mas de forma geral, eu diria que é a pessoa responsável por digamos que ele é o dono das bases de dados, vamos colocar assim, o dono da responsabilidade das bases de dados, seja elas como forem, né? Você pode ter data warehouse, igual o Rodolfo falou, aquele tradicional, dado estruturado, bonitinho, tabela de banco, um data lake que não necessariamente vai ser estruturado, um data lake house que vai ser a mistura dos dois e assim por diante, né? E uma coisa muito comum também é a gente trabalhar com migração, com gerenciamento desses dados de outras formas, e com o que eu mais trabalho, por exemplo, que é pipelines. Tá? Eu estou com um dado saindo de X, ele vai para Y, e nesse processo todo, que muitas vezes é muito complicado, tem muitas etapas, depende do que você está trabalhando, mas pode ser coisas extremamente complexas. A pipeline que eu estava trabalhando hoje tem, sei lá, 60 scripts diferentes, mais ou menos 600 linhas de código cada um, então é muita coisa, dependendo do que você vai fazer. Você pode ter pipelines muito complexas,
e às vezes pipelines muito pequenas, tipo, lê uma fila do Kafka, joga numa tabela e acabou, sabe? Então, a fila não, né? O Vepo vai me agredir aqui daqui a pouco, mas é um tópico do Kafka e vai e tá pronto, né? Mas assim, eu diria que é isso, é o cara que é responsável pelo o cara que é o dono da responsabilidade do dado. Se o dado vai ter qualidade, como o Rodolfo falou, ou não, por onde esse dado vai passar, como que esse dado vai passar, quais são os fallbacks, se esse dado não estiver conseguindo passar de um lado para o outro, o que, que você faz? Por exemplo, vou dar um exemplo basicão aqui. Você tem um tópico do Kafka, por exemplo, vou fazer um caso hipotético aqui, tá? Que vai ter lá as mensagens por um dia, sabe? Ah, sua nuvem ficou fora do ar durante um dia, o que, que você faz? Você vai perder os dados desse dia? Você tem? Tipo, você não pode ter. Você tem que ter um fluxo de fallback, de backup e assim por diante. Tanto é que muitas vezes, na engenharia de dados, a gente nem entrou tanto nisso, mas assim, a gente trabalha com camadas, né? Igual o Rodolfo falou, você tem aquele dado raw lá, sujo, porco, etc. Você vai passar para uma camada bronze, que vai ser ingerida num data lake, num lake house. Depois você vai trabalhar com isso numa camada silver, que já é um dado um pouco mais tratado, um pouco mais elaborado, até que a gente chama hoje de camada gold, que é o dado gold standard, né, digamos assim, do dado, que é o padrão para análise, o padrão para se trabalhar com modelos, é o padrão final ali. Tá? Então, isso, por exemplo, é a atribuição do engenheiro de dados. Né? Garantir que todo esse processo, tanto ingestão de dados, a saída dos dados para onde eles estão indo, as pipelines por onde eles estão passando, tudo isso vai funcionar e vai funcionar direito. E se não funcionar, que ainda assim não vai dar muita merda. Mas eu diria que é isso, assim. Tá? Boa. E por último, faltou um ponto importante também. Performance, confiabilidade e governança também. Confiabilidade já tem um pouco em tudo que eu falei, mas performance é uma parte muito importante, que às vezes esses fluxos, eles são muito massivos, muito, muito, muito massivos, então assim, você passar 1 giga de um lado para o outro é tranquilo, mas você passar 2 tera por dia não é tão simples assim, sabe? E questões de governança também e de compliance, porque hoje a gente tem que ter, por exemplo, então, um exemplo bem basicão, se você tem dado pessoal de um cliente, você tem lá o número do cartão de crédito do cara, o CPF do cara, etc e tal, se isso vai estar numa base que vai ter acesso por mais gente, por exemplo, isso tem que estar tudo anonimizado e tudo mais. Então, essa parte do compliance, da governança, ela é muito importante também. E a gente não necessariamente define tudo isso, dependendo da empresa, às vezes vai ter alguém que é especificamente responsável por isso, tipo, é o cara de segurança da informação, às vezes, é um pouco atrelado de segurança da informação, né? Ou o cara de compliance, mas pelo menos noções de como isso funciona você tem que ter. Tipo assim, o que é um LGPD, o que você pode armazenar, o que você não pode, e assim por diante. Eu diria que bem a grosso modo, bem grosseiro, seria isso, tá? Boa. E logo após a parte da engenharia de dados, nós temos as estrelas do time. Os cientistas de dados, brincando. Os cientistas de dados, né? Que é aquela pessoa, aí a gente volta para o que o Rodolfo falou, com um background mais acadêmico, geralmente, nem sempre, é uma pessoa mais voltada a desenvolver métodos mais focados para dar entendimento àqueles dados de alguma forma, né? Então, é o cara que precisa saber estatística, né, mano? Basicamente. Basicamente. Então, a tarefa dos cientistas de dados é você receber essa informação. Na verdade, começa com a conversa com o cliente, entendendo o problema que o cliente quer resolver. Você vai ter que analisar quais tipos de informação você precisa. Então, como o Lucas falou aí, lá na camada Gold, que é a última camada, já é a camada ultra mega hiper tratada, tudo lindo, maravilhoso. Mas antes disso, o engenheiro de dados precisa receber o que precisa ir para a camada Gold, né? Uma das funções de cientista de dados é isso, né? Pô, entendi o problema que eu estou tentando resolver, fui lá na camada suja, numa silver, entendi o que eu tenho de informação, e eu preciso dos dados na camada gold desse jeito, né? Então, ele está modelando uma solução para o cliente final. E, geralmente, a solução do cientista de dados, ao contrário do analista, envolve modelos de machine learning. Então, ele vai estar desenvolvendo algum tipo de modelo ou preditivo, ou para fazer alguma análise muito específica para o cliente, para resolver o problema do cliente, né? Inclusive, essa é a grande raiva dos estatísticos, porque eles falam que eles já fazem isso há muito tempo, e o cientista de dados veio e começou a ganhar o triplo que eles ganham, e eles têm muita raiva disso. Porque, e é verdade, tá? Vamos ser sinceros, o cientista de dados é o estatístico gourmet. Porque ele vai estar ali focado em fazer essa entrega
de uma forma bem metodológica. E o nome cientista não é à toa. O jeito que o cientista de dados trabalha e o método científico são praticamente a mesma coisa. A gente segue bem rigorosamente a ideia de experimento, de hipótese, de como você valida a hipótese, de como você testa aquela hipótese, e etc. Tá? Mas fala aí, Lucas. Eu ia colocar também só um ponto importante aí, é que... Nossa, até me deu branco o que eu ia falar agora. Mas, enfim. Uma diferenciação do cientista, eu diria, para o cara que é analista, é que o analista ele quer dar uma resposta meio que imediata, sabe? O cientista não, ele trabalha de uma forma muito mais metodológica. Não necessariamente ele vai estar trabalhando para fazer um modelo de machine learning, por exemplo. Quando eu trabalhei um pouco com ciência de dados, né, até na indústria, eu trabalhei muito com métodos de análise. Então, o resultado do meu trabalho, às vezes, eram métodos de análise muito mais elaborados do que a gente tinha na época. Isso não necessariamente passava por um modelo. Era uma técnica específica que eu desenvolvia para fazer uma análise específica avançada de determinado problema, por exemplo. Sabe? Tipo, isso não passava num modelo que gerava um resultado preditivo, ele só consumia os dados e gerava uma análise. Mas essa questão metodológica eu acho que varia muito, né? E também o período que o cara vai trabalhar. Por exemplo, um cientista de dados não trabalha um dia num problema, por padrão. O analista é muito comum que ele pegue um probleminha ali simples, tiro curto, resolveu, mata e vai para a próxima. O cientista, eu acho que ele vai pegar problemas um pouco mais elaborados, que vão necessitar de um método muito melhor, muito mais refinado, né? E a partir daí ele gera um resultado diferente. Né? Não necessariamente melhor ou pior, mas eu acho que é bem diferente. Só acrescentando aqui que eu acho que uma das partes do papel do analista, do cientista de dados, na verdade, é fazer análise exploratória dos dados também, né? Então, dado que eu tenho um montante de dados, por exemplo, que o JP até citou, né, da camada Silver, por exemplo, eu preciso fazer essa análise exploratória, vincular, correlacionar dados com uns com os outros, talvez, para tentar trazer uma informação que não está ali visível, né, a olho nu, né? Então, usar essa análise exploratória usando ferramentas estatísticas para tentar trazer esse conhecimento que está oculto dentro das informações que a gente coletou, dentro que a gente tem do nosso data lake, enfim, etc e tal, né? Então, trazer essa análise exploratória também dessas informações, para tentar gerar insights novos, né? Também. Acho que faz parte do papel do cientista de dados, né? Fazer isso também. E muitas vezes a visão, eu diria, que o cientista de dados tem, normalmente, é uma visão que o cara propositalmente tenta não ser contaminado pela visão prévia de negócio. É muito comum, por exemplo, o analista já chegar no problema sabendo o que ele quer, para o que ele vai olhar, o que ele vai tentar resolver. Enquanto o cientista de dados, ele vai ter uma visão completamente, às vezes, diferente. Ele vai num geralzão e não quer ser contaminado com o conhecimento de negócio que ele já tem, por exemplo. É muito comum o pessoal fazer, quando você vai fazer feature engineering, coisas do tipo, você dar uma volta muito grande, muito generalista em tudo, em vez de você ir direto para o conhecimento de negócio, por exemplo. Tá? Isso é uma diferença bem característica, eu diria, dos dois. Inclusive, não é incomum a área de negócio chegar com um problema para você e durante a sua análise você descobre que o problema é outro. É bem comum, inclusive. Porque é esse o nosso trabalho, é ser basicamente um investigador de dados. A gente vai estar ali revirando cadáveres de dados até achar o que precisa ser achado. E depois dos cientistas de dados, nós temos provavelmente a função mais nova dessas que a gente está falando, que é o engenheiro de machine learning, né? Eu gosto de falar que o engenheiro de machine learning ele é a evolução do cientista de dados, mas não necessariamente precisa ser. Vou explicar. Cientistas de dados, que nem eu falei, eles são focados muito em análises mais não pensando em produto. Eles criam análises para resolver um problema. Ponto. Né? E o que eu quero dizer com não pensando em produto? Quando a gente desenvolve um produto com machine learning, existem N coisas que precisam ser pensadas previamente e durante e depois desse desenvolvimento. O cientista de dados ele não quer saber disso. Ele quer fazer um modelo lindão lá que vai resolver o problema ou fazer uma análise lindona que vai resolver o problema. Durante muito tempo foi assim. Né, que eu dei o meu exemplo. Fiz o modelo e eu não sabia como deployar o modelo. Tive que descobrir a base da porrada.
E o engenheiro de machine learning, ele nasceu alguns anos depois do boom da ciência de dados, porque a gente já mencionou, as pessoas começaram a perceber que, pô, não adianta nada eu ter um doutor aqui se o cara não consegue entregar o que ele está criando. Não adianta. Então, foi a evolução natural. Por quê? Comigo foi assim. Eu gosto de falar que o engenheiro de machine learning é o cientista de dados que aprendeu a programar. O cientista de dados não sabe programar, ponto. Os caras sabem fazer análise de dados, que não quer dizer necessariamente programar profissionalmente. Então, o engenheiro de machine learning, o foco dele é pensar em como pegar aquele modelo de machine learning, e geralmente 90% das vezes é um modelo de machine learning, e produtizar. O que quer dizer produtizar? Você pegar esse modelo, integrar numa stack de software existente na empresa, né? Aí você vai cuidar de API desse modelo, você vai cuidar da infra desse modelo, você vai cuidar do retreinamento desse modelo, você vai cuidar das pipelines de monitoramento desse modelo. Então você vai construir todo o arcabouço necessário para o modelo de machine learning ter sucesso, né? Então já é aquela pessoa muito mais engenheira de TI mesmo, né? Então ela já está mais preocupada com escalabilidade, performance, de como vai ser o retreinamento desse modelo, de quanto tempo vai ser, e etc. Tá? Então, o engenheiro de machine learning, quando a gente pega a pipeline de produção de um modelo de machine learning, ele é o último lá da fila, né? Ele que vai estar, de fato, integrando e integrando esse sistema de machine learning em algo mais. Fala, Lucas. Sim, eu já ouvi também, até um termo que o pessoal talvez tenha ouvido, alguma coisa similar, que é o MLOps, né? É o cara que trabalha com operação de machine learning. Então, um colega nosso que trabalha com isso, e acho que vale a pena falar do porquê da importância desse cara, é que muitas vezes esses modelos são gerados em contextos muito críticos, tá? Por exemplo, o cara que trabalha com financeiro, sabe? O cara que trabalha com modelos de machine learning para fazer trading, por exemplo. A confiabilidade que esse cara tem que ter no que ele vai trabalhar é absurdamente maior do que o cara que tem um modelinho de machine learning que vai pegar uma foto e tirar o background na internet num sitezinho. Sabe? Tipo, os stakes são extremamente diferentes. E aí, eu vejo um pouco do cara que é engenheiro de machine learning como quase que ele vai voltar uma etapa, né? Quase que ele vai trabalhar junto com o engenheiro de dados ali, não só para ter um produto para análise e definição ali do cientista de dados e tudo, mas ele vai ter que reafirmar todas as etapas que foram feitas na engenharia de dados e garantir que tudo aquilo ali está 100% funcional. Que em muitos lugares onde você precisa desse profissional, ele são, assim, casos muito críticos. Então aquilo ali não é que ele tem que estar resistente à falha, tem que ter um fallback, aquilo ali tem que ser infalível. E aí é outro grau de escrutínio, né, para aquela coisa. Então, esse eu acho que é um exemplo do porquê o cara vai ter que, por que ele vai trabalhar com infra, por que ele vai trabalhar com validação dos dados, por que ele vai trabalhar com tudo isso também? Porque ele tem que garantir que tudo isso está perfeito, não só do que o engenheiro de dados já fez. Porque, por exemplo, você tem uma pipeline de análise ou uma pipeline que alimenta um data lake, por exemplo, vai de um lake para o outro, qualquer coisa do gênero. Uma pipeline de backup, qualquer coisa do gênero. Se essa pipeline falha, não teve um prejuízo imediato. Você tem um prejuízo de que você deixa de ganhar no negócio, algum processo que parou, alguma coisa assim. Mas quando você tem um modelo ativo em produção fazendo alguma coisa, e muitas vezes em contextos críticos, se esse modelo parar, você não está só deixando de ganhar, você está perdendo muito dinheiro. Então, é outro grau de criticidade, né? Exatamente. E assim, só para deixar claro, o engenheiro de machine learning, ele não é só focado na engenharia, tá? Ele pode modelar também. Como eu disse, ele é a evolução do cientista de dados, ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu gosto de falar que o engenheiro de machine learning é a pessoa que pega de ponta a ponta o problema. Faz a modelagem, depois da modelagem, aí o Lucas mencionou, tem o MLOps também, que já é um outro nível de trabalho, que aí sim é bem mais focado em operacionalização das coisas de uma forma muito mais séria, entre aspas, digamos assim, não que o engenheiro de machine learning não trabalhe de forma séria, né? Então, esses 4 profiles, eles compõem um time de dados moderno, digamos assim. Então, uma empresa grande, por que eu digo empresa grande? Porque são pessoas muito caras, essas, vai ter essas 4 pessoas em um squad, ou, enfim, trabalhando juntas em algum momento de um processo de dados, né? Mas agora, o que vocês enxergam para 2025 como uma necessidade
que o mercado está procurando em pessoas de dados, seja ela em qual status for, né, qual função for, tá? Eu começo, né? Eu sou dono de uma firma, e nessa firma eu tô tem sempre vaga aberta para engenheiro de machine learning sênior. Ponto. Eu quero aquele cara que consegue resolver de ponta a ponta o problema da melhor forma possível, né? Lógico que eu não espero perfeição, porque ninguém vai saber tudo perfeitamente, mas ele precisa saber fazer. E isso eu considero para todos os níveis, tanto de júnior até sênior. Por quê? Porque hoje, cara, engenharia de machine learning começa com você sabendo fazer um Docker, criando um API, um endpoint no API e deployando em alguma cloud. Hoje, cara, qualquer tutorial de 3 horas você consegue aprender a fazer tudo isso. Então não é mais desculpa falar que não tem experiência. Não, você só não estudou, mas dá para fazer, né? Então, o que eu busco hoje em profissionais de dados? Cara, pessoas completas, ou que pelo menos almejam ser completos. E pode parecer óbvio, mas não é. Eu entrevisto muita gente que, por exemplo, é aquele Product Data Scientist, que só vai mexer com o notebook, ele não quer fazer mais nada a não ser aquilo lá. E tá tudo certo. Isso aí funciona em empresas gigantescas, mas em startups não rola, não dá. E eu tenho uma startup, né? Mas o que vocês acham? Concordaria. Eu vejo que hoje, principalmente nos profissionais ali de entrada, seria um termo horrível, mas assim, dos profissionais mais ponta de lança que a gente falou ali, tipo, o analista, em geral, eu tô falando de entrada porque é geralmente por onde a galera entra, né, galera? Tipo, você entra como analista e vai fazer outra coisa. Inclusive, vai comprar um caso, carro, né? eu não vou comprar um analista de dados de entrada. Mas geralmente é por onde o pessoal entra, né? Vindo de outras áreas e tudo. Então, o cara que é analista, por exemplo, ele tem um plus muito grande se ele souber Python razoavelmente, não nada absurdo, e souber SQL bem, por exemplo, e se ele souber outra linguagem de programação, qualquer. E só disso, você já sabe que o cara consegue se virar, sabe? Se você der, por exemplo, um código Java na mão dele, pior que seja às vezes o Java, e eu sou um hater aqui assumido, pelo menos ele vai conseguir, se ele conhece ali umas 2, 3 linguagens de programação, por exemplo, ele já vai conseguir se virar e entender o que aquilo ali faz. Então, por mais que ele não saiba de cara, ele se vira para conseguir resolver algum problema, conseguir entender o que está acontecendo ali, etc. Então, eu acho que esses hard skills mais técnicos hoje estão pegando um pouco mais. Exemplo do porquê disso. O cara precisa resolver a questão de variável de ambiente em alguma coisa, sabe? Tipo, se você pega um cara que é extremamente cru e não sabe fazer uma coisa básica dessa, até ele pegar, entender essa lógica, ver como é que isso vai funcionar, isso te consome um tempo, consome uma certa produtividade. Então eu vejo que uma das coisas que mais ajuda, eu diria, para todo mundo aí, né, seria essas coisas mais técnicas, assim, de entrada. E eu tô falando pra galera mais júnior mesmo, tá? Assim, não tô querendo pagar o sênior de 25 anos aqui, não. Mas eu diria que eu acho que o que faz mais diferença são essas hard skills, assim, mais de TI mesmo, e Mas o interesse em aprender o que eu também. disse, né? A pessoa ela tem que entender todos os processos do trabalho dela. Ela tem que saber, pelo menos, se virar em todas as partes do trabalho dela. Um analista de dados, ele não faz sentido ele chamar um engenheiro de dados só para fazer uma query para o cara. Né? Uma pipeline que vai ser 2 queries para chegar dado em alguma outra ponta. Ele tem que ter capacidade de fazer isso. Por mais que ele não trabalhe fazendo a pipeline, ele precisa bater o olho no código, se for uma pipeline em Python, por exemplo, e entender, essa variável que eu estou vindo, que eu estou tentando entender lá na análise, ela é calculada desse jeito aqui, por essas outras variáveis, e aí o fluxo na pipeline é esse. Tipo, é uma coisa básica, mas o cara precisa bater o olho e entender, tipo, a lógica é essa, veio dali e tudo. Precisa ser de cara, ele precisa ser o mago do Python? Com certeza não. Mas eu acho que ele cresce muito na profissão fazendo isso, tá? Por exemplo. Rodolfo, o que você acha? Cara, eu vou falar o que eu acho que em todas as profissões. Quanto mais generalista você for, mais fácil você vai conseguir qualquer vaga. Então, eu acho que cai nisso que vocês estão falando aí. Tipo assim, cara, quanto mais você entender de tudo, mesmo que você não entenda profundamente de tudo, mais chances você vai ter de encontrar uma vaga ali, né? Então, você se virar bem é o que mais importa para todas as empresas, sejam elas startups, que você comentou, ou sejam elas grandes, né? Então, se você tentar ser um pouco generalista com algum foco, é óbvio,
acho que é o mais importante aí para o mercado. Talvez em 2025, eu acho que faz sentido o que você comentou, engenheiro de machine learning talvez seja mais importante, principalmente porque amadureceu bastante essa ideia de deploy de modelos de machine learning, né? Já amadureceu, acho que a gente já tem, tirando esses negócios de LLM, mas a gente já tem muitos algoritmos e modelos estáveis, né? Que estáveis, entre aspas, é óbvio, mas que já estão um pouco mais battle tested, né? Já foram mais testados em outras soluções de mercado. Então acho que faz Tem sentido cloud bastante preparada isso. para isso também, né? Hoje em dia, que já facilita muito. Tem também, então. Então, assim, as próprias empresas têm esse viés também para facilitar isso, né? Então, acho que faz sentido, sim. Boa, legal. E assim, gente, agora vamos para as diquinhas, né? Vamos tentar aqui fazer um roadmap para alguém que está tentando emplacar a primeira vaga no mercado de trabalho. Independente de formação, independente de onde a pessoa veio. O que vocês acham legal de projeto que a pessoa pode fazer, colocar no portfólio dela, no GitHub dela, para conseguir a primeira vaga? Eu posso começar. Inclusive, eu consegui a minha primeira vaga realmente legal em dados assim, tipo, onde eu estou hoje, que eu estou realmente curtindo, foi onde eu realmente fiquei satisfeito de ter entrado e tudo, e é o famigerado projetinho. Projetinho de portfólio, eu não acho que tem nada que vai te ensinar mais e que vai te abrir mais portas do que isso. A primeira coisa, faça projetinhos, e por projetinho, realmente no diminutivo. Não tenta pegar o mundo e tentar resolver o mundo inteiro de uma vez. Vai lá nas plataformas de dados abertos do governo, por exemplo, dados.gov.br, se eu não me engano, o do governo americano é data.gov só. Vai nas plataformas de dados abertos, vê o que tem disponível, que aí você já vai ter, por exemplo, tem um monte de API pública com acesso liberado, sabe, que não precisa nem fazer login, de ter token, nada disso. Você pode pegar direto lá. Tem uma porrada de CSV de 10 GB, por exemplo, se você quiser dado para trabalhar, o que mais tem. Inclusive, foi uma das dificuldades que eu mais tive no início, assim, de, como é que eu vou... eu queria fazer alguns projetos, eu quero fazer uma pipeline e quero demonstrar que eu sei fazer isso. Eu sabia fazer, mas eu não tinha fonte de dados para trabalhar. Hoje a gente já tem essa facilidade. Então vai lá, dados.gov.br, você vai achar uma porrada de coisa de órgão público. E como é lei, hoje em dia, é lei ou determinação do governo federal, não lembro, mas os órgãos são obrigados a publicar os dados dele. Então você quer a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, tá ligado? Você vai achar todos os dados que tiver disponível deles lá. Fora o que for pessoal, né, gente? Obviamente não vai ter dado de CPF de ninguém lá, nem nada do gênero. Pelo menos eu espero. Mas assim, nem imposto de renda de ninguém, mas você vai achar grandes volumes. Então, tipo, pega essas fontes de dados abertas e faça projetinhos. Aí, na questão de hard skills, eu diria até um pouco do meu PDI, né, no meu plano de desenvolvimento individual lá. O que eu fiz? Eu peguei uma lista de tecnologias, coisas que eu queria aprender, vi o que casava com o que e falei, vou fazer um projetinho com isso, um projetinho com isso, um projetinho com isso, e daí cada projetinho tem ali 2, 3 tecnologias. Tipo, quero usar Postgres e fazer uma API, por exemplo, em Python. Tá ali, duas coisas bem simples. Vou fazer uma API, vou usar Python, vou usar Postgres. Por 3 itens, você faz tudo isso num único projeto e fecha um negócio ali que você consegue fazer em 1, 2 semanas, dependendo do que você for fazer. Eu quero fazer um simulador, vai ser especificamente o meu caso, né, mas deixa eu pensar outra coisa. Eu quero fazer um web scraping em Rust. Já comecei a fazer um desse uma vez. Completamente maluquice. Pega lá, você sabe fazer scraping, técnica, você vai aprender Rust, que é uma linguagem de programação, você vai botar isso em algum lugar, você vai jogar isso na nuvem ou em qualquer outro lugar, já tem uma outra coisa aí. Então você faz os combos de skills relacionados àquele projetinho. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que você vai ter com isso se tá o código aberto, se são dados abertos, tudo, você pode botar tudo isso no GitHub, GitLab da vida, e depois na sua entrevista, quando você tiver essa oportunidade, você vai lá e mostra, fala, já fiz isso aqui, tá aqui. Aí você olha pela descrição da vaga, essa vaga usa Azure, usa, não sei, Databricks, Azure, mais alguma coisa. Fala, já trabalhei com pipelines na Azure, já usei esse serviço aqui lá, e nunca usei o Databricks, mas já fiz uns cursos, alguma coisa. Isso já te abre portas. Eu diria que esse é o jeito mais interessante. Então, projetos e hard skills eu acho que tá aí. Soft skills. Cara, é difícil, mas assim, eu acho que só não ser um arrombado já ajuda demais. Com certeza. Importante. Cara, ajuda demais. Tipo assim... Tem que fazer igual o JP falou, falar na dele que teve problemas para treinar,
Saber fazer o embromation, né? Na daily. Malemolência. É isso aí. Saiba, mas isso é pro cara que já tá no trabalho, tipo, saber pedir ajuda e tudo mais. Mas, tipo assim, só você não arranjar briga com metade do mundo já te ajuda bastante, assim, sabe? Não ficar falando de política na internet, aquelas dicas basiconas, né, galera, de quem tá precisando de um emprego e tal. Quando você já tiver com 10 anos de carreira, aí foda-se, né? Já tá dentro. Mas até lá e tal. E colocou aqui também LinkedIn, o JP colocou aqui LinkedIn na pauta e tal. Eu odeio o LinkedIn. Tudo que eu puder fazer para ficar longe do LinkedIn, eu faço. Não perca o emprego, então. Entretanto, eu mantenho o meu LinkedIn minimamente atualizado com algumas coisas lá, porque é uma vitrine, né? Querendo ou não. Então já chegou proposta de recrutador por lá, eventualmente chega alguma proposta interessante de alguma coisa que você pode conversar, algum freela, alguma coisa desse gênero. Então é interessante você ter o seu LinkedIn ajeitadinho, por mais que você odeie isso, como eu, sabe? Mas, assim, tenha deixa ele atualizadinho, tente deixar bonitinho e deixar as skills que você tem em cada... Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com Spark, trabalho com AWS, etc e tal. Sempre que um recrutador quiser ver o meu perfil, algum perfil que já trabalhou com AWS, trabalha com Spark, com XYZ, ele vai lá nas keywords e vai achar meu perfil. Pode achar meu perfil, pelo menos, né? Então, acho que isso já facilita também. Boa. Rodolfo, suas diquinhas. Boa. Cara, minhas dicas são as seguintes, de projetos que nem o Lucas comentou, mas eu vou dar só 2 dicas de projeto. Hard skills, acho que não tem muito o que fazer. Assim, hard skills, tanto faz, né? Porque depende de onde você quer trabalhar, né? Se você for fazer, se quiser trabalhar como cientista de dados, você vai ter que aprender estatística. Então, é isso, tem que fazer, né? Se você for trabalhar em qualquer uma das outras coisas que a gente falou, engenharia de machine learning, análise de dados, ou esqueci o outro agora, você vai ter que saber um pouquinho de estatística mesmo assim. Então, você vai ter que aprender, né? Então, hard skills, eu acho que são as skills que envolvem muita parte de estatística e matemática, imagino eu, né? Principalmente essas 2. Mas a minha dica é mais projeto mesmo. Acho que atualizar o LinkedIn tem que estar com o LinkedIn atualizado, tem que estar com a foto bonitinha, tem que ter bem uma boa descrição, tem que levantar as suas principais características, colocar ali os cursos que você fez, que você está fazendo, colocar os projetos que você fez, está fazendo. E aí a minha dica do projeto é a seguinte: escolha um projeto, não é para dominar o mundo, mas escolha um projeto legal, tá? Não vai fazer igual a galera faz aí de dev, que é mais um clone do Netflix, tá? Então, pare um pouco para você pensar no que você vai fazer. Só um ponto, tá? O equivalente do clone do Netflix para a área de dados é um sistema de recomendação de livro da Amazon. Isso. Meu Deus. É exatamente esse paralelo. Perfeito. Então, aquela do Spotify, que é clássica também, fazer sim. recomendação com dados do Spotify e tal. Assim, eu sei que a galera adora fazer sistema de recomendação, porque sistema de recomendação é super legal, tal, enfim, é o que move os algoritmos na internet também, enfim, né, YouTube tá aí para isso, recomendação, nosso vídeo, espero que esteja sendo recomendado para você, né, tá assistindo agora, mas o que eu quero dizer assim, pense num projeto para fazer o seguinte, nesse projeto, tá, minha dica é essa, que foi o que eu fiz lá atrás no meu mestrado também, quando eu estava fazendo mestrado. Pense no projeto, faça nesse projeto. Ponto 1. Dados que você escolheu o dataset, que nem o Lucas comentou, vai no GovBR lá, ou e tal. Procure outros datasets que você possa analisar, tá? Faça, além disso, um pipeline de tratamento desses dados, tá? Então, faça um pipeline bem definido. Você não precisa usar uma ferramenta, usar um Airflow, não precisa fazer isso. Se você fizer, é um plus, talvez, né? Mas faça um pipeline, faça um script ali em Python, Bash, na linguagem que você souber. Se você não souber, é o hard skill que você vai ter que aprender, né? Faça isso. Então, faça um pipelinezinho para tratar esses dados, produzir esses dados do que a gente comentou, que o Lucas comentou, né? Como se chama? Parada do medalhão das informações, né? Do Raw, pro Bronze, pro Silver, pro Gold. Faça isso. Isso vai demonstrar que você está entendendo essa arquitetura que existe de dados também, para o cara que está te entrevistando. Então, faça esse tratamento desses dados, armazene eles em algum lugar, fale onde você está onde está armazenando esses dados, se é num arquivo, se é num banco de dados local, se é no SQLite, enfim. Você vai mostrar esse know-how de banco de dados e armazenamento de dados,
Vai mostrar esse know-how de pipeline de dados também, que você está entendendo como funciona para tratar esses dados. Depois disso, faça uma análise exploratória dos dados e essa análise exploratória gere um relatório dela, mostre os gráficos que você gerou, mostre quais foram estatisticamente os algoritmos ou o que quer que seja estatística que você usou para fazer esses gráficos e essa análise exploratória. Feita essa análise exploratória, treine um modelo básico, e aí eu não estou falando aqui, e tudo que a gente falou de ML aqui, quem está pensando em LLM, Deep Learning, não é nada disso que nós estamos falando aqui, tá? Treine, sei lá, uma regressão logística, um KNN, um Random Forest, qualquer modelo simples desses dados para fazer um classificador desses dados. E aí você também, posteriormente a isso, junte tudo isso e escreva um relatório completo de tudo isso que você fez. Eu tenho certeza que se você fizer isso nesse projeto, esse projeto vai ganhar visibilidade, as pessoas vão olhar e vão falar assim, realmente esse cara sabe o que ele está fazendo. Então essa é a minha dica de projeto. Qual o projeto? Aí fica a cargo do leitor, do telespectador, do ouvinte, etc e tal, né? Tá, então essa é a minha vibe aí, nesse sentido. Queria até adicionar uma coisa que o Rodolfo falou, isso é uma coisa muito importante mesmo. Fugir desses projetinhos padrão de clone de projeto de curso é a melhor coisa que você pode fazer, porque o cara que está te entrevistando, ele vai ver 200 versões da Pokédex, feita em Java, sei lá. Pega um problema que seja um problema real. Por exemplo, no projeto que eu fiz, eu até demonstrei na minha entrevista para entrar na minha vaga atual, eu mostrei uma pipeline inteira feita em nuvem, desde a extração dos dados do GovBR, passando por todo armazenamento, eu não cheguei a fazer as camadas direitinho na época, porque não tinha necessidade, inserção no software de BI, fazer separação e tratamento de dados, para depois fazer nuvem de palavras e termos, coisas do gênero, tudo isso. Eu fiz tudo isso na AWS, eu estava mostrando conhecimento de nuvem e tal, e aí joguei isso dentro da ferramenta deles, agora acho que é QuickSight o nome, se eu não me engano, a ferramenta de BI deles e tal. Então, tipo assim, era um problema que eu conhecia alguma coisa e é um problema real, com dados reais e tudo. Você pode fazer isso com várias coisas, por exemplo, eu tenho um outro projetinho meu que é a segunda faculdade que eu estou fazendo, ela é chata para pegar ementa de disciplinas, tem que pedir, fazer uma solicitação, cara, quatro. E aí eu notei, por curiosidade, quando eu fui pegando as emendas das matérias que eu já tinha feito, que eu só precisava do código da disciplina e do nome dela, que se eu tivesse logado eu conseguia extrair. Eu fiz uma ferramentinha que vai abrir um WebView, você faz o login na ferramenta, ela usa o seu PDF de histórico, ou seja, eu estou trabalhando com login, login, captura de cookies, etc., em Python. Aí depois disso, eu leio um PDF que tem todos esses códigos, esses nomes, gero as URLs que eu vou tirar, gero um arquivo de configuração, depois eu faço a extração de tudo isso, eu já mostrei nesse projetinho, que eu sei fazer multiprocessamento, e sei usar async.io em Python, por exemplo, entre outras coisas. Então, tipo assim, são problemas mais tangíveis, mesmo que seja uma parada pequena, o cara que vai te ouvir falar disso numa entrevista, alguma coisa assim, ele vai estar muito mais interessado em saber como é que você conseguiu extrair as emendas do site da sua faculdade, sabe? Do que da milésima Pokédex que ele está vendo. Então isso é bem interessante. Uma outra coisa é, se possível, tente usar ferramentas padrão da indústria. Tá? Por que ferramentas padrão da indústria? Por exemplo, Pandas. Todo mundo sabe usar o Pandas. Obrigação saber o Pandas. Vai usar outras coisas. Usa o Polars, que eu gosto muito. Usa o Spark, que é padrão de indústria. Todo mundo usa Spark, muita coisa. É mais chato aprender Spark? É mais chato, mas é uma skill assim bem alinhada com o que o mercado quer. E por último, eu diria também que estatística é obrigação. Não só o que o Rodolfo falou de saber um pouquinho, não. Eu acho que se você trabalha com dados, o mínimo que você precisa saber é uma média, uma mediana, como é que você vê, como é que você visualiza e faz, e entende as distribuições de dados e tal. Assim, é a sua obrigação é saber o mínimo de estatística. Você precisa saber, tipo, todos os caviars de fazer teste com 17 opções diferentes simultâneas ao mesmo tempo e ir avaliando isso em produção, por exemplo, como tem alguns algoritmos que fazem. Não, cara, não. Entretanto, esse basicão eu acho que é sua obrigação saber, tipo, o básico da estatística. Você precisa entender isso, sabe? É o conselho que eu daria. Boa. Pô, a minha dica, cara,
Eu vou tentar ser bem resumido e o mais claro possível. É o seguinte, você está fazendo um projeto, pensa como se fosse um projeto real para uma empresa real. Então pega o problema, entende o problema negocialmente falando. Qual é a dor que esse problema precisa resolver? O que eu vou ganhar resolvendo esse problema? O que a empresa vai ganhar resolvendo esse problema? Né? Então tente saber os porquês das coisas. Não só faz para, não quero fazer isso aqui para usar, só para forçar o uso de algum modelo, por exemplo. Tenta fazer de forma holística em relação ao negócio. Por mais que você invente da sua cabeça alguma métrica, alguma coisa assim, coloca lá no GitHub, no README, exatamente qual que é a dor, como é que você está sendo resolvendo aquilo lá e como o projeto funciona, né? E também faz o projeto de ponta a ponta. Que nem o Rodolfo falou. Faz a pipe de dados. Como é que seja local? Faz o modelo de machine learning, valida o modelo, coloca num Docker, faz um API. Por mais que você não vá deployar em lugar nenhum, mas deixa a API pronta para rodar local. Sabe? Que nem eu falei, tenta enxergar tudo como se fosse um problema de uma empresa real, não só mais um projetinho que você está fazendo para aprender alguma coisa. E como eu disse, saiba os porquês. Vamos supor que você testou 3 modelos diferentes. Você tem que saber como esses 3 modelos funcionam. Uma coisa que me deixa maluco é eu entrevista e perguntar algum detalhe sobre o modelo e a pessoa não conseguir responder. Que ele tá dando o atestado dele que eu só usei o ponto fit e foda-se, eu não quis saber de mais de nada. Né? Então, saiba o modelo. Vai fazer um XGBoost, saiba o que é um gradient boosting, como é que funciona internamente. Não precisa saber tudo em detalhes, mas saiba explicar de uma maneira para o entrevistador entender que você realmente se interessou em entender o modelo. Né? Cara, isso é muito importante, faz muita diferença. Porque em entrevista técnica, quando você está falando do projeto, os entrevistadores tendem a te forçar. Eles forçam você a explicar exatamente o que você sabe, de uma forma ou de outra. E se você não conseguir responder, é ponto negativo, ponto. É simples assim. Né? Então, se você mostrar algum projetinho que você fez, saiba tudo desse projeto. 100%. Né? Hard skill, cara. Python, vamos lá, para os cientistas de dados, tá? Para os cientistas de dados para engenharia machine learning. Python, Fast API, Docker, alguma cloud. E SQL. Com esses 5, bicho, tu já tem mais que o suficiente para resolver praticamente, obviamente, a nível de júnior, né? 99% dos problemas que um júnior pega na empresa. Soft skill, o Lucas bem mencionou, não seja um arrombado, né? Cara, saiba conversar, saiba falar as coisas, saiba interagir com as pessoas. Não ache que você é melhor que alguém, não saia brigado das empresas, não brigue com seu time, tá? Deu um peteco muito grande da empresa, cara. Sai de porta aberta, assim, que eu digo. Não fica caçando picuinha, espera você ter pelo menos uns 20 anos de experiência aí pra você começar a caçar picuinha. Porque o mundo dá volta, a gente não sabe quando a gente vai precisar do coleguinha que vai te indicar na sua próxima vaga, sabe? E não sei se vocês perceberam, mas no começo do episódio, praticamente todo mundo aqui começou na área de dados por networking. Sim. Né? É 100 vezes mais difícil você entregar currículo e conseguir a sua primeira chance. Gente. É networking. Muito mais do que 100 vezes mais difícil, eu diria. Então saibam se comportar. E aí entra o LinkedIn nisso. Que velho, você tem que ser cara de pau. Lá no LinkedIn, quando você vê a vaga, dá pra ver quem postou a vaga. Adiciona a pessoa e fala, tô precisando, não sei o que, isso aí. Cara, eu te garanto que é um diferencial. Sabe? Vira rato de LinkedIn. LinkedIn tem jeito de você fazer o seu profile para os recrutadores te acharem mais fácil. O jeito que você coloca a palavra-chave, o jeito que você descreve as coisas. Seja rato de LinkedIn. Tem um monte de recrutador e recrutadora aí no X, no Blue Sky, que dá muitas dicas de graça sobre como deixar o seu LinkedIn bacana. E, cara, ninguém gosta de LinkedIn, é a vida. Mas se a gente tá precisando, brother, faz o que tem que fazer e engole o choro. É isso. Eu acho que com essas dicas aqui que a gente deu,
Não vai ser fácil arrumar sua primeira vaga, se eu te garanto, mas não vai ser mais tão difícil. As suas chances vão melhorar bastante, tá? E a questão que eu sempre falo para todo mundo, não desiste. Se você gosta da área, se é isso que você quer fazer, cara, não desiste. Não cai nesse papo de que tá saturado, de que o mundo vai acabar, de que AI vai substituir todo mundo. Cara, não cai nesse papo. Insiste, tenta, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar bom, isso é certeza. Uma última dica também, só para a galera de ML aí e como cientista de dados também. Foge do scikit-learn. Esquece essa merda. Vai usar qualquer outra biblioteca, vai aprender TensorFlow, nada a ver, mano. PyTorch. Eu sou contra o scikit-learn, eu tenho más memórias com ele. Pode ir lá aprender que vai te levar longe. Scikit-learn é uma das pedras fundamentais de machine learning. Se não existisse isso, cara, eu vou falar que é real agora. Se não existisse scikit-learn, você nem estava trabalhando como engenheiro de dados, cara. Escreve aí que eu tô falando. Com certeza. Entretanto, o cara não pode se limitar a isso. Tá? Não, com certeza. Então, uma coisa muito importante. Ninguém falou que é para ele se limitar no scikit-learn. A gente tá falando que pode usar sim. Só não vai. Só faz o que eu falei. Só não vai usar e só sair usando por usar. Entende qual modelo que você tá rodando ali, cara. Como é que o modelo funciona. Só isso. Tá. Não então, vai usar um strategy pattern lá e meter só o nome da classe lá e faz uma funçãozinha que tem passa o nome da classe, ela instancia, faz o fit, retorna e vê lá qual que é o R1 ou o score melhorzinho e escolhe o modelo a partir daí, tá? Você não vai fazer isso. Porque o scikit-learn permite você fazer tudo isso, mas você não faz isso só assim, tá? Então, vamos encaminhando para o fim do episódio. Considerações finais. Estude. Não seja um arrombado, como sempre. É sempre bom reforçar. Eu acho que o que a pessoa mais pode fazer de interessante para ela é naquela questão que eu falei dos projetinhos, é tentar resolver problemas reais, igual você falou, de ponta a ponta. Se você fizer só isso, por mais que você ignore todos os nossos conselhos aqui, que você seja até um arrombado, inclusive, é mais provável que se você fizer só isso, que você consiga vagas e oportunidades a partir daí. Vai ser milagroso do nada? Sim, não necessariamente. Mas eu acho que é o que mais vai te dar estofo e o que mais vai te dar oportunidade. Sabe? Se tem uma coisa para pegar daqui, faça os projetinhos. Isso. Boa sorte e esperamos os próximos papéis que vão inventar aí. A gente esqueceu de colocar Prompt Engineer e Vibe Coder. Vai ter mais, né? Vai entrar aí no meio agora, né? Prompt Engineering, junto ao o engenheiro de Machine Learning tem que saber aí. Prompt Engineering. Gente, eu acho que o grande conselho que a gente desse episódio é façam projetinhos, não desistam da área ou do que vocês querem fazer, tá? E lembrem-se que todo mundo começou de algum lugar. O começo é sempre a parte mais difícil. Depois que você consegue essa primeira vaga, cara, com 1 ano você já está recebendo proposta dobrando o salário para ir para outro campo. Né? Então, mantenham o foco. A área de dados é uma área, ao contrário do que o Rodolfo acha, eu acho muito foda, gosto demais das nossas profissões. Mas é isso. Nos vemos no próximo episódio, então. Qualquer dúvida, mandem pra gente lá no canal, tanto em comentário do YouTube, quanto no Blue Sky. A gente está sempre tentando responder as pessoas, e ajudar, e, enfim, dar dicas de como conseguir essa primeira oportunidade, ou como entrar na área, ou como migrar de carreira. Acho que de migração de carreira, eu e o Lucas, a gente tem bastante experiência também, de como fazer isso. Boa noite e até a próxima.